trazendo uma imagem aqui que viralizou na internet, pessoal, e não é para menos, tá? Quando um caminhoneiro foi filmado usando uma arma para ameaçar um outro motorista, o homem foi lá, as imagens estão na tela e não me deixam mentir, o homem ainda se aproximou com o caminhão, quebrou o retrovisor do colega de profissão, que registrou tudo e enviou o vídeo para a equipe da Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, os policiais, pessoal, realizaram a abordagem na rodovia Fernão Dias, na região metropolitana de Belo Horizonte, e encontraram uma pistola calibre 380, 3 carregadores e 54 munições intactas, escondidos. Poderia ter sido uma tragédia até muito pior, vamos ser sinceros. Mas mostra mais uma vez, né, meu caro Mano Ferreira, você que é a voz da ponderação, que esse Brasilzão está precisando de serenidade e de bom senso, né? Pois é, e que muitas vezes a lei não é cumprida efetivamente, né? Porque não há lei que autorize que os caminhoneiros andem com armas e uma munição como essa no seu caminhão. E, no entanto, apesar da regulação dizer uma coisa, a realidade muitas vezes ignora a legislação, o que mostra a nossa dificuldade concreta de executar a lei. Mas, nesse caso, parabéns para a eficiência da Polícia Rodoviária, que, recebendo a denúncia com o vídeo do outro caminhoneiro, conseguiu fazer a abordagem e deu o flagrante no caminhoneiro que estava ameaçando seu colega de profissão. Olha a importância de ter o seu celular ali em riste, dentro do seu automóvel, seja lá qual for, seja caminhão, seja um Uber, para poder captar essas imagens e não ter disse-me-disse depois e deixar muito claro para elucidar os fatos depois e punir os responsáveis. Não é isso, Jess? Não, perfeito. A gente está vendo isso em vários eventos, né? Nós vimos isso lá no caso da médica em relação ao motorista de aplicativo, que ele filmou a agressão. Então, assim, essas imagens, embora sejam imagens privadas, que a pessoa consegue fazer ali na hora, elas servem de evidência, elas servem de prova, elas podem ser muito importantes mesmo nas investigações. E uma questão aqui é a desproporcionalidade, né? A pessoa ameaçar a vida de outra, a pessoa tá andando tão duramente armada dentro de um caminhão. E um fato que me marcou, André, é que além disso foi encontrado dentro do caminhão aquele comprimido de ribite, né? Que é anfetamina, normalmente é usada ali para quem tem TDAH, que eles usam para ficar acordado mais tempo, para conseguir dirigir por mais tempo. Então isso também deve levar a uma situação de estresse mental. Total. Por parte da carga, né? A gente sabe que ser caminhoneiro é uma profissão que as pessoas são apaixonadas demais dentro do Brasil, mas que muito se exige, porque os pontos de paradas nem sempre são bons, porque a qualidade de vida nem sempre é ideal, e que muitas das vezes, por conta dessas entregas, eles usam essas drogas aí. Então uma das lógicas ali da polícia também foi colocar a droga ilegal. Meu querido, essa categoria tão comentada que é a dos caminhoneiros, né, Pepe? Tem gente que achava que aquele icônico seriado do Carga Pesada, aquilo ali era perigoso, mas isso aí sim é uma cilada, Bino. Isso aí poderia ter sido um problemaço, mas ainda bem que não chegou às vias de fato nesse nível, né, Pepe? Ainda bem que não foi pior, né? Que poderia ter sacado a arma e ter matado, né? Ter dado tiro, né? A gente sabe que um dos grandes problemas do Brasil atualmente são os crimes passionais no trânsito, né? Aumentou em mais de 14%, né, homicídios por conta de briga de trânsito, né? E, pelo visto, isso ocorreu porque, supostamente, um caminhão fechou outro. Ou seja, olha o nível de loucura da nossa sociedade, né? Que, infelizmente, ao invés de tentar resolver de uma forma mais cordial, saca a arma e ameaça o outro. E ainda bem que foi gravado, ainda bem que a pessoa foi presa, não é? E o interessante foi o seguinte, né? Isso aconteceu em São Paulo, no município aqui de São Paulo, e a pessoa foi presa em Minas Gerais, na Fernão Dias, não é? Ou seja, a Polícia Federal trabalhou de forma adequada e eficiente e conseguiu fazer a prisão dessa pessoa que não tem condição nenhuma de andar no trânsito, né? Uma pessoa que saca a arma para outra pessoa e quebra, né, o retrovisor do caminhão do seu companheiro de profissão não tem condição alguma de praticar essa profissão que é muito querida, né? A gente sabe, por exemplo, que a profissão de caminhoneiro, Marinho, é uma das profissões que as pessoas mais são apaixonadas, né? Dizem, inclusive, que ser caminhoneiro vicia, e vicia mesmo, né? Sim. As pessoas não gostam não largam essa vida de forma alguma, porque realmente é uma questão bonita, né? Você atravessar o Brasil para levar comida, alimento e outros objetos para as pessoas que contratam esse serviço, né? Então, realmente, além de evitar o maior, né, que é tirar esse caminhoneiro
da sociedade, por tempo, espero que seja definitivo, né? Ela também tira uma pessoa que não condiz com a profissão bonita de caminhoneiro. Pesquisa da CNT do ano passado, pessoal, dá conta de que 70% das estradas brasileiras, Brasil que tem mais de 1.700.000 quilômetros de estradas, tudo bem que só mais ou menos 214 mil desses 1.700.000 são pavimentados, não estão em condições boas, 70%. Então a gente já imagina a dificuldade de todos os caminhoneiros, tenho certeza que tem vários aí zigue-zagueando o Brasil afora ouvindo nós nesse exato momento. Fica essa dica também para, se algum colega de profissão perder a linha, vocês também terem aí o celular pronto para poder denunciar. E tem que exaltar a Polícia Rodoviária Federal, que de uns tempos para cá foi foco ali de muita politização, de aparelhamento, ficou nas páginas policiais, mas eu tenho certeza que a esmagadora maioria são agentes valorosos, né? Tem que ressaltar isso também. É claro, teve aquele caso terrível do Genivaldo, né, que foi morto numa rodovia por agentes da Polícia Rodoviária, mas certamente esses casos terríveis não são o que representam o espírito da corporação, né? E sim a eficiência demonstrada nesse caso, que conseguiram agir devidamente na mesma rodovia, né? Logo à frente conseguiram fazer a fiscalização e conter esse caminhoneiro que estava fortemente armado e, como pontuou a Jess, com o famoso arrebite, né, que é muito perigoso também e gera muitos acidentes o uso dessa droga. E é uma categoria que, quando decide se unir, reivindicar as suas pautas, consegue parar, interditar um país inteiro. Isso olhando, assim, nos momentos de revolta, né, de convulsão, mas, na média, são heróis invisíveis do dia a dia que as pessoas dão como certo, né? Mas são eles que fazem o tomate da salada do mano chegar ali na mesa dele, no pratinho dele. Talvez ali a burrata do PP chegar no prato dele, a focaccia também. Bom, então tem que exaltar essa categoria aí que é corretamente, justamente, quase que romantizada no nosso Brasil. Querem comentar aqui? Jess, concorda? Eu concordo muito e até eu acho que a estrutura do Brasil é feita para que eles tenham essa relevância, porque a gente depende totalmente, todo o nosso material praticamente vem das estradas. Então, quando a gente está falando de escoamento no Brasil, de algo sair lá do Acre para chegar aqui em São Paulo, de produtos, nós estamos falando muito sobre o transporte via esses caminhões. E isso deixa eles numa situação também que é essa de trabalhar demais, porque hoje a lógica de escoamento no Brasil ela é muito alta e nem sempre as estradas correspondem a isso, André. Recentemente, correspondem à necessidade. Recentemente nós vimos uma ponte cair, um caminhão cair daquela ponte que não tinha o devido cuidado. Isso é uma questão importante, porque se a gente está falando sobre esse transporte de estradas, a gente também precisa melhorar as condições para os caminhoneiros, tanto nas estradas, mas nos pontos de acolhimento, nos pontos de parada, que nem sempre são tão fáceis. Pontos de paradas específicas são uma demanda muito forte deles. E faz sentido, porque nós dependemos dele para o alimento chegar, para a gente poder ter exportação. Então, por exemplo, a soja que vem lá do Goiás vai via caminhão, não é trilhos, como é em outros países. Então, assim, a gente também precisa investir mais na qualidade de vida dos caminhoneiros. Acho que está todo mundo, enfim, 100% em concordância. E mandar um salve aí especial para todos os caminhoneiros do nosso Brasilão que possam estar sintonizados na rede Jovem Pan de rádio, principalmente nos ouvindo agora. Vocês são imprescindíveis aí para o nosso dia a dia. Mas olha só, pessoal, já que a nossa Jess Peixoto mencionou os nossos irmãos acrienses, vamos para o Acre, no extremo norte do nosso Brasil, porque lá um motorista alucinado achou que estava em Velozes e Furiosos, resolveu fugir de uma blitz e desobedecer a ordem de parada que ele foi ali em estado, intimado, né? Inclusive ele filmou tudo para tirar onda na internet, as imagens aí não me deixam mentir, mas acabou se dando mal e no fim acabou detido. Claro, o pior é que o Jonathan Monteiro, de apenas 24 anos, não tinha CNH, estava com a motocicleta adulterada e, segundo a polícia, ele pagou R$3.000 de fiança. Meus amigos, história diretamente da capital do Acre, Rio Branco. O sujeito ali realmente parece que fugindo da polícia, fazendo as peripécias dele, se divertindo e postando. É o GTA da vida real. Não sei. Qual é a tua leitura, Pepe? É uma galhofa, né? O nível de arrogância assim absurdo, né? Você viu que ele tirou sarro da polícia. Sim. Ele tirou sarro das forças policiais. Ele não parou na blitz e ainda, num tom arrogante, né? Conseguiu ainda sair, né?
da prisão em flagrante, pagando uma fiança de R$3 mil, não é? E não duvidaria, Marinho, dele abrir uma rede no Instagram e, a partir de agora, ter 1 milhão de seguidores que vão querer ver e seguir ele, né? Ou seja, esse mundo da mídias sociais, né, da validação social a todo preço e a todo custo, se prevalecendo em relação às boas práticas sociais e éticas e morais. Mas realmente dói, no meu coração e na minha alma, ver uma pessoa dessa, de 24 anos, tirando sarro da polícia, né? Não dá para você tirar sarro e fazer galhofa com as instituições no Brasil. E se você parar para pensar, né, mano, nesse caso, acho que nem é um daqueles casos onde o crime compensa, acho que o crime até diverte. Porque só com esse dinheiro da fiança ele poderia ter dado entrada numa CNH e também ter comprado uma moto idônea para poder ficar perambulando por aí. Pois é, decisões completamente irracionais, né? E que muitas vezes vêm no bojo de uma cultura de usar a moto sem qualquer tipo de prudência, dessa forma. Nesse vídeo a gente vê, para quem está no rádio, uma parte das imagens mostra o motoqueiro andando numa rua sem asfalto. O que me fez lembrar de que, em muitos casos, no Brasil profundo, em muitas cidades com menos habitantes, a gente vê, muitas vezes, as motos sendo usadas sem qualquer parâmetro de segurança. Esquece. Tem cidades no Brasil em que, às vezes, usar capacete é o estranho. Exatamente. Né? Porque as pessoas usam a moto numa cultura sem qualquer regramento. E, na minha visão, parte dessa galhofa vem desse hábito. Quando a pessoa está habituada a não precisar seguir regra alguma, a andar sem capacete, a não ter... aquela história, não tinha asfalto naquele buraco, né? Não era que tinha um buraco no asfalto, não tinha asfalto no buraco que era a rua. Quando essa lógica se inverte, muitas vezes a pessoa fica sem qualquer parâmetro de respeito à lei e, com isso, de respeito à autoridade policial. Então, na minha visão, acaba sendo retrato dessa cultura que precisamos refletir de forma mais ampla, porque é um episódio que a gente está falando aí de Rio Branco, mas no Brasil profundo acontece todos os dias de termos jovens andando em moto sem respeitar qualquer regra de trânsito. É o mínimo de responsabilidade, né? E não é ser careta, não. É respeitar as leis de trânsito. Inocentes poderiam ter se prejudicado numa dessas aí. E vai desde o GTA de Rio Branco até a Grazi Massafera na garupa de um mototáxi no Vidigal. Juliette também virou até as minhas motocicletas aí, não sei se vocês lembram aí. Inclusive veio multa pesada no meu lombo aí, Pepe. Devia ter te ligado pra tu tirar de mim. Eu tiro tudo, cara. Você tira tudo? Ó. Ficou estranho isso daí. Mas, Jess e Pepe, fica à vontade aqui, comentando. Não, é porque nessa situação ainda tem um agravante, né? Ele estava um pouco desequilibrado, como vocês podem ver no vídeo. E aí a polícia encontrou alguns tubos, coisas, e uma das coisinhas lá era uma droga ilícita, né? Maconha. E ele estava com os olhos, ele estava alterado, com os olhos vermelhos. Então, assim, tudo corrobora para que ele provavelmente tivesse feito uso também de algum tipo de droga, tivesse dirigindo com isso. Então, não é nem só a CNH que faltou. Faltou bom senso, faltou cuidado. Então, assim, a realidade é que esse jovem é um jovem imprudente, que faz vídeos para as redes sociais, e a partir disso ele achou muito apropriado fazer um vídeo fugindo da polícia e zoando os policiais como se não tivesse nada. E o mais engraçado é que ele conseguiu fugir, mas numa virada, que é a Avenida Ceará, a polícia conseguiu pará-lo. E aí, qual que era a crítica que ele traz? Tiraram meu celular sem minha autorização. Olha assim, ele, literalmente fugindo da polícia e se vê nesse direito. Então, também acho que tem um pouco desse senso de deboche com a polícia, desse senso de superioridade e da irresponsabilidade. Talvez o fator mais marcante aqui seja o quão irresponsável ele é ao fazer isso. Seja ali o arranca-rabo, ali o princípio de tragédia que a gente vê ali entre os caminhoneiros, seja agora também o nosso GTA de Rio Branco, mostra que realmente o nosso Brasil clama por um mínimo de bom senso, de serenidade e respeito ao próximo, né? E as leis? Ou será que isso é cafona e ultrapassado? Pelo amor de Deus. Como é que a gente faz para se reencontrar, restaurar um mínimo de, respeito ao próximo? Acho que fundamentalmente é isso, né, Pepe? Exatamente. Você pega, por exemplo, as imagens, né, que estavam passando aí agora, você vê que ele passa ali, ele passa a alta velocidade, quase atropela uma pessoa que estava passando na rua, né? E tá nem aí, olha lá, várias vezes poderia ter sido muito pior essa fuga dele.
Mas só um ponto que eu queria colocar aqui, Marinho, eu até entendo que as pessoas desrespeitam a lei de trânsito, né? Ainda mais nas cidades do Brasil profundo, né, em que a fiscalização é pequena, mas nesse caso, em modo de ver, o ponto de fundo principal é o desrespeito de um cidadão às autoridades públicas, né? Você vê que cada vez mais nós não estamos respeitando mais instituições, não estamos respeitando mais as autoridades, né? Ele fugiu numa arrogância sem tamanho, bateu boca com o policial, foi embora pagando uma fiança de R$3.000 e continua falando mal da abordagem que foi feita a ele, né? Ou seja, é um nível de surrealismo que não dá para entender. E de inversão de valores, volto a mencionar, todo mundo há de concordar, só com o valor da fiança daria para ter tirado a CNH, feito a autoescola ali necessária e também, enfim, ter evitado essa insanidade que a gente está repercutindo aqui. Arrematando para a gente, Mano Ferreira. Eu acho que para a gente ter uma mudança cultural, a gente precisa que o Estado faça a sua parte também, que a gente consiga ter o foco naquilo que realmente importa e fazer com que a fiscalização das regras que importam sejam efetivas e não, como a gente sabe, ter o gigantismo estatal que nós temos e que não consegue fazer nada, né?